Como vocês têm conhecimento de sua história de milhões de anos? Bom, com 17 milhões de anos de desenvolvimento, nós desenvolvemos uma tecnologia tanto material quanto uma tecnologia mental e espiritual extremamente avançada, que nos permite fazer isso. Como funciona para vocês nascimento, morte, reprodução e a reencarnação? Esta é uma questão mais delicada. Nós precisaríamos entrar na dinâmica dos campos coletivos de consciência, dos campos coletivos de informação-luz. Como eu lhes disse, uma partícula deste campo tende a sempre se reintegrar neste mesmo campo, entre uma absorção e outra, no fator luz, que é o que se chama de morte. A morte é quando a informação que está num campo se extrai do campo e se reconhece como luz. E o próprio programa de evolução ou desenvolvimento desta luz impele ela a colapsar de novo num campo. E é uma lei de ressonância que a sempre leva a geralmente se manifestar no mesmo campo coletivo. Isto é o que cria a coesão de uma família cósmica, de uma família estelar, de uma família planetária, o que quer que seja. À medida em que o desenvolvimento de um macrocampo de consciências acontece, as distinções planetárias elas vão se tornando cada vez mais apagadas. A antiga civilização ao qual eu me referi, que estava presente neste sistema solar antes de nós, chegou a um nível de uma coesão a nível extrasolar. Eles se reconheciam como uma mesma consciência dentro deste âmbito de um grupo de estrelas. Nós, comparado com aquele momento em que eles passaram de uma hiperdensidade para outra, definitivamente, somos muito primitivos. Nós, eu estou falando do meu povo, porque ainda nos vemos como distintos de outras formas de vida neste planeta, em outros planetas desse sistema solar. E vocês por se verem distintos por linhas imaginárias políticas que dividem o seu território físico. Então, basicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, devido à complexidade de como nós percebemos estas coisas. Mas, basicamente, o processo de morte e reencarnação obedece a esse padrão. A reprodução obedece às condições da vida física, que imperam na expressão do momento. Que é diferente. Para aqueles em quarta hiperdensidade, sim, diferente. Tá. O axé que mal existe, quem é ele? E que nada. Antes que você entre nisso, eu queria dizer que, ainda nesta dinâmica da reencarnação, as almas de nosso grupo, por exemplo, nós tivemos muitas incursões. Muitas não quer dizer a maioria. Um determinado número de incursões, onde nós enviados para a superfície, em que se voluntariaram para fazer essa experiência. Reencarnar na superfície. Isso gerou muitos mitos, como as estrelas, como Melquisedeques, enfim, avatares. Não somente do meu povo. Tá. Inclusive de um destes grupos que nunca contataram diretamente a superfície. O fizeram desta forma. Que para eles era uma forma mais ética de interação. Isso. Continuam fazendo? Isto aconteceu até recentemente. Pois é. O axé que mal existe, quem é ele e que nada.
Kina é um destes últimos experimentos, que não partiu do nosso grupo, mas parte do grupo do qual a Shakmab pertence. Esse grupo tem uma relação com os Himalaias? Enfim, localização? Isto é muito delicado. Existem 2 grupos naquela região. Não um só. Existe um grupo de um tipo genético, que vocês poderiam denominar mais arianos. Existe um grupo muito mais antigo. A Shakmab pertence a este grupo. Que não faz parte destes outros 2 grupos que contatam este irmão. Porque quando eu falei dos 3 grupos que contatam este irmão, nessa encarnação. Na encarnação passada deste irmão, ele foi contatado por este grupo. E tem os seus contratos laterais a nível de alma. Porque a interação não acontece só aqui, percebam? Claro. Nós interagimos com vocês neste outro nível em que acessamos também. E aí a coisa é completamente diferente. Como vocês também têm os seus contratos de colaboração ou não, enfim. Quase que 100% inconscientes, né? Porque vocês não têm consciência de si enquanto um campo de informação luz. Então, vamos deixar mais claro. Deixe-me retificar essa informação. Este canal, então, tem relações com 4 grupos. O grupo ao qual eu pertenço, 2 outros grupos, mas esta interação acontece de forma diferente. Eles não intervêm. Ou intervêm internamente. Sim, intervém. Mas a forma de intervenção é diferente da nossa. E vocês têm este 4º grupo, que é um contrato desta alma com este grupo que, enfim, é pretérito a esta encarnação. Kina é um desses experimentos. A Shakmab recentemente se voluntariou para isto. Estes não são os nomes deles, óbvio, como eles são conhecidos em seu próprio povo. Mas os 2 são do mesmo povo. O que é esse pilar chamado Mitraim? É bem o que nós lhes dissemos. Você é um campo de informação luz. Este irmão é um campo de informação luz. No nível mais profundo, este campo de informação luz se está completamente unificado com outros campos de informação luz, com os quais ressoa. Por isso nós lhes dissemos, vocês também são Mitraim. E aí, quando você fala em outro nível, é outra hiperidentidade. Sim. Porque todos vocês existem multidimensionalmente, em todas essas hiperdensidades. Mas isto é potência em outras hiperdensidades. O que está ativo é o que está aqui. E o nosso acompanhamento com vocês é para aumentar a taxa de transferência, vamos dizer assim. Entendi. Então não existe, por exemplo, a questão de eu ter uma outra vida paralela numa outra dimensão, fazendo outra coisa inconsciente. A coisa está concentrada aqui. Existe um processo lá, assim como o seu corpo agora está funcionando e desempenhando funções das quais você não tem consciência. Sim, funções vitais. Tá, então, tá. Esse campo funciona vitalmente para manter essa experiência aqui. Como funciona a questão de que Selene também se manifesta em IBs como Selene? Ora, se a Terra existe hiperdimensionalmente, vocês se manifestam hiperdimensionalmente nesta Terra. Nós dissemos que Selene se manifesta num retiro intraterreno, IBs, e aí, enfim, dada a confusão que nós fizemos entre um aspecto e outro da intraterra, isto ficou mal compreendido. Então, Selene, este irmão não está se manifestando subterraneamente.
mas o espectro de sua consciência se manifesta assim como a de sua também. E nós dissemos isso a vocês. Né? Nós chamamos isso do Nirmanakaya. E sobre as bolinhas coloridas que alguns de nós vemos? Se quiser explicar o que são isso. Eventualmente eu vejo, e alguns de nós veem, eu vejo duas distintas. São bolas que aparecem e se esvanecem, azuis, com uma luz bem diferente, uma luminosidade diferente. E outras menorzinhas, brancas, que vemos e que elas vêm assim e saem. Tanto durante o dia como durante a noite, a qualquer momento, de repente aparece no campo de percepção e se esvai. Isto pode ser um fenômeno fotônico, do próprio processo visual, como isto pode ser a percepção de seres de outras hiperdensidades. A sua descrição não dá dados suficientes para que façamos uma diferenciação entre uma coisa e outra. Então deixa eu aprofundar. Eu prefiro mais tarde, porque eu posso recolher melhor o que acontece quando isso surge. Então, posso passar para a próxima pergunta? O que são os retiros intraterrenos? São cidades subterrâneas? Nós mesclamos informações, quando falamos a vocês de intraterra, informações que parcialmente se referiam a nossas cidades subterrâneas e também a estes aspectos da Terra em outras hiperdensidades. Porque são frequências, são essas 12 frequências que nós discriminamos como básicas de tudo que existe. Que compõem tudo que existe. Inclusive, vocês enquanto campo de informação luz. Eu, enquanto campo de informação luz, para além do personagem que interpreto, que é o meu personagem de encarnação, sou constituída de um jogo alquímico, e aqui eu estou usando, claro, palavras que são talvez referenciais para vocês, mas não necessariamente para nós. Sim. Mas somos compostos destes elementos. E há uma predominância de um elemento. Mas esses retiros que foram para localizações físicas... não tem a ver com a localização das cidades. Tá. Tem a ver com a localização de onde, na superfície, esta frequência tem predominância, para que vocês fizessem a experiência dessa frequência. Okay. Sem pôr em risco o nosso acobertamento, vamos dizer assim. Isto é uma questão de segurança operacional. Sim. Essas informações são veiculadas publicamente e, bom, muitos de vocês são muito loucos. Para ir lá, né? Para tentar ir. O que são as coroas radiantes? São pontos de ressonância em sua forma biológica que obedecem o padrão de manifestação da luz para o campo, em meio a essas hiperdensidades, o que nós chamamos de seu corpo multidimensional. Ou seja, seu corpo é uma embarcação, se vocês se considerarem de verdade como consciências. Quando vocês se dão conta que são realmente consciências, vocês passam a ver seu corpo como uma embarcação. E essa embarcação tem os seus mecanismos, os seus meios tecnológicos, o seu aparato. E vocês podem acionar funções
que são intrínsecas a esta embarcação. E podem, inclusive, desenvolver esta embarcação. Mas esta informação não foi passada por nós. Sim. Nós nos servimos dela porque ela, enfim, ela é verdadeira neste nível. O que são os discos solares? Os discos solares são ferramentas, embora não sejam discos e não sejam solares, mas foi uma forma alegórica de transmitirmos a vocês Quer um copo de água? Não, gratidão. De transmitirmos para vocês algumas de nossas ferramentas de informação, que basicamente são grandes cristais. Ou os discos solares, que são artefatos que nós construímos em diferentes momentos, e esses discos solares não são propriedade somente do nosso grupo, existem outros grupos com ferramentas similares, mas nós lhes disponibilizamos esta alegoria usada por outros grupos para lhes pôr em contato com essas nossas ferramentas. Se vocês conseguirem acessar a si mesmos como um campo de informação luz, vocês conseguem acessar esta informação dessas ferramentas orgânicas, porque elas são orgânicas, elas são presentes da própria Terra para seus filhos, não são engendradas tecnologicamente de maneira artificial, elas são bancos de dados orgânicos, ou seja, o planeta guarda um banco de dados que é orgânico, e nós temos muito interesse em decodificar essas informações, porque disto também depende o nosso desenvolvimento, e nós lhes abrimos essa possibilidade. Outros grupos falaram de discos solares, vocês aceitaram essa informação como referencial, nós tomamos este mito e usamos como uma chave para que vocês entrassem em contato, lhes dando um adicional. Frequências que vocês poderiam aplicar em seus organismos para induzir sua consciência a um estado vibracional propício ao contato. Ou seja, senhas de acesso para visitantes. E é físico, biológico, mas físico. O quê? Esses cristais? Sim, eles existem de primeira a quarta densidade. Os que nos interessam são basicamente os de terceira e quarta densidade. Acima da quarta densidade, este banco de dados ele está disponível de outra forma. Uma pergunta. Durante nosso acesso a essas informações que é passada pela internet, a gente tem um cristal que está num determinado lugar, que ele está que é um banco de dados, um código, e ele está guardado por dois seres, e que ele chegou até esse cristal, a pessoa que relata isso, que é o Corey, chega a esse local numa determinada ida a uma biblioteca, até que ele chega nesse cristal. E há um desenho desse cristal, e um desenho dos seres que tomam conta desse cristal que está dentro do... É um desses? Sim, mas a descrição não é correta. Não? E eu não sei se a descrição não é correta pela sua descrição ou a descrição dele, porque eu não conheço os particulares disso. Porque nós vimos isso ontem. Aqui. Eu não me lembro exatamente dos detalhes. Tem incluso uma foto. Sim, mas de qualquer forma, eu falei que diferentes grupos possuem essas ferramentas. Algumas delas, pelo menos. Que são guardados por... Como é o nome daquele ser? Não sei. O nome do ser agora, não sei. São dois animais. Não. Você está misturando informações. Sim. Não. Estes seres a que você se refere não têm entrada em nossos espaços de vida. Isto é inimaginável.
E esses seres são, tipo... Formas de vidas primitivas, que se encontram entre o desenvolvimento animal e humano. Entendi. Muitos deles resultados de experimentos genéticos mal-sucedidos. Muitos de nós consideram eles como espécies inferiores. Alguns de nós não, mas isto não diferencia as nossas formas de contato. Por uma questão de segurança operacional. Entendi. Nós podemos reconhecer o campo de informação luz que eles são, mas não queremos a mínima proximidade com o campo manifesto dessa informação luz. Quem são os Ratziel e os arcanjos ligados aos cromas? Bom, vamos começar com os arcanjos. Os arcanjos são alegorias para descrever estas frequências planetárias, porque também são campos de consciência. Então, é uma alegoria. Você chama de arcanjo, você chama de Deus, você chama de qualquer coisa. Com os quais vocês podem entrar em contato. Nós entramos em contato. Embora os nossos referenciais sejam diferentes dos seus. Vocês tendem a levar tudo isso muito para a religião. Ou pelo menos do nosso ponto de vista é religião. Outros podem ver a nossa forma também como religiosa. E isso é uma questão de discriminação puramente preconceituosa. Tanto nossa em relação a vocês, quanto de qualquer outro grupo em relação a nós. Os Ratziel, no entanto, fazem parte de uma relação estabelecida por um destes dois grupos laterais que eu falei que tem relações com este canal. É um grupo extradimensional, ou seja, eles provêm de uma hiperdimensão mais elevada, em que enviaram um destacamento, um grupo de representantes para trabalhar silenciosamente aqui, e foram auxiliados neste processo, ou pelo menos tiveram como anfitriões no planeta um destes dois grupos laterais ao qual eu me referi, que contatam este irmão. E este trabalho então foi feito, foi disponibilizado. Nós passamos toda a informação de interface para o contato, ou seja, tudo que nós temos de informação e de dados a respeito de suas crenças, de seus referenciais, de toda a nossa experiência de contato com vocês, disponibilizamos para este grupo, este outro grupo intraterreno, e estes fizeram o gerenciamento do contato de interface destas consciências com vocês. O interesse deles era muito mais um intercâmbio de campos de consciência, luz. O nosso interesse e o deste outro grupo era lhes prover o que nós temos como um intento. Ferramentas, impulsos, para que vocês se reconheçam como informação luz. Eles não estão mais presentes no planeta fisicamente. O que é o princípio da misericórdia? Nós estamos descobrindo isso. Em nós. Também. Mas tudo nos leva a crer que disto depende o sucesso deste teatro todo que nós desempenhamos juntos aqui. Nesse sentido, como aquela alegoria que vocês falaram do fruto. Sim. Porque isto é uma frequência, um aspecto da frequência destas 12 que nós falamos, extremamente novo surgindo, que nós só captamos muito recentemente dentro da nossa linha de tempo. Entendi. Como sendo algo que vocês possuem com mais preponderância. Vocês, talvez por conta da intensa miscigenação, vocês, eu não diria que por acaso,
Porque, é claro, nós não caminhamos tão longe para acreditar no acaso. Mas, sem o conhecimento destes grupos de manipulação genética e de interferência genética, assim como sem o nosso conhecimento, regido talvez por essa inteligência cósmica, por esse hiper campo de informação luz. Mas este grupo de superfície começou a demonstrar espontaneamente, por espécimes, por representantes deste grupo de superfície, uma qualidade vibratória única, que lhes dá uma potência inimaginável. Inimaginável mesmo para nós. Quando eu digo para nós todos que aparentamos estar do lado de cá do véu, em relação a vocês aqui de superfície. Sim. Isto é muito temido por muitos grupos. Porque quando estes colapsos aconteceram, como por exemplo no caso do Buda, isto simplesmente transformou a face de uma civilização na superfície. Nossa. Isso derrubou poderes estabelecidos com um olhar. Então isto é, vocês não têm noção de quanto isto é temido. Isto explica todo o jogo de manipulação e repressão de sua consciência. Isso explica muita coisa, Sim, sim. Mas isto para nós, estes grupos intraterrenos, não é o suficiente para que nós nos abramos para vocês tão cordialmente e intimamente, porque isto é muito bom em vocês, mas há muita coisa que não é interessante para nós. Então, como o prato da balança ainda não virou, nós mantemos uma distância segura. Ao mesmo tempo que tentamos lhes impulsionar para a virada do prato da balança. Agora muita gente está interessada nisso. Não se engane. Quem já percebeu isso e está tão acaloradamente trabalhando para a sua liberação, e aí eu estou falando, o desmantelamento desse jogo de repressão intencional. Os que têm consciência disso sabem que tem muito a ganhar com isso. Sem querer colocar aqui uma noção mercantilista vulgar, mas sim de intercâmbio. Nós também temos isso. Então nós sabemos que quando vocês colapsarem isto em massa, nós seremos beneficiados por isso diretamente, porque nós temos uma relação de parentesco. Entendo. Esta é uma informação relativamente sigilosa, mas nós enviamos muitos dos nossos para a superfície com essa intenção. Nem todos os projetos foram, e aqui eu quero dizer nem todos como a maioria, foram bem-sucedidos. A força do outro lado da balança é muito forte. Vamos continuar. Depois vocês vão ter que dividir isto em muitos pedaços, né? Qual a relação de vocês e outros grupos intraterrenos com os programas experimentos genéticos desenvolvidos em nosso planeta? Olha, e aí você está falando dos 22 programas genéticos, experimentos genéticos que iniciaram após a anomalia. Sim. Primeiro foi de repulsão. Em alguns momentos houveram acordos, brigas, guerras, reacordos, brigas, guerras, e isso acontece até hoje. Hoje, na minha linha de tempo, na forma como eu compreendo o tempo, ou seja, isso entra na sua história conhecida. Houve escaramuças recentes para nós, mas que para vocês remontam a, enfim, milhares? talvez, não milhares,
Centenas de anos e alguns milênios, talvez. Mas nós temos relações afáveis com alguns desses grupos, com outros não. Mas chegamos a um ponto de respeito. E aqui eu não posso falar a respeito de todas as civilizações intraterrenas. Porque vocês já perceberam que isso é muito vasto. Complexo. Sim. Já houve conflito? Conflito... Entre estes grupos intraterrenos? Sim. Sim. Mas esse conflito ele é como? Ele chega a uma guerra? Sim. Física, assim? Chegou em alguns momentos, sim. Mas é muito raro, porque nós sempre mantivemos uma relação muito isolacionista. Mas este conflito físico chegou a este ponto por conta de relações frustradas com grupos de superfície. Mas eles foram raros e não acontecem há muito tempo. Devido à nossa imaturidade também. Isto porque nós naturalmente não temos uma índole bélica. Nós temos naturalmente uma índole pacifista. E isto não quer dizer uma postura moralmente correta de acordo com seus padrões de moral que nem são os melhores. Porque as ações podem ser executadas por diversas intenções. E para muitos desses grupos, ações duvidosas ou mesmo imorais são justificadas por intenções que são consideradas como boas. Nós também amadurecemos durante esse tempo. Vocês possuem uma perspectiva purista racial genética? A resposta é um sim parcial, porque esta pergunta é tendenciosa. É preciso que vocês compreendam que nós não nos atemos somente a uma questão genética, mas também de frequência de consciência. Ou seja, a forma como estes elementos energéticos que compõem o seu campo de informação luz estão dispostos e a qualidade destes elementos. Porque não é só uma questão de com que frequência, mas a qualidade dessa frequência. Ela pode ser alta, ela pode ser baixa. Quando nós falamos, por exemplo, que vocês são constituídos dos 12 cromas, que é como nós demos a vocês, e é um nome muito similar que nós usamos para essas frequências, na nossa própria língua. Vocês têm uma constituição de 12 cromas, ou seja, são compostos dessas 12 frequências, como tudo. E vamos supor que Semekra em você tem uma baixa frequência. Ou pode ter uma alta frequência, uma média frequência. E assim cada um dos outros. E as sub-energias dessas macroenergias. Isto gera um composto muito, muito heterogêneo em vocês. Porque vocês são o produto de uma interação genética e também de consciência muito grande. Então, há grupos. Nós temos uma visão purista. O meu grupo, por exemplo, vê isto muito mais dessa perspectiva deste elemento de consciência. O que continua sendo, claro, um preconceito. Mas para nós temos razões que nos são muito lógicas para este purismo. Há outros grupos que também têm essa mesma perspectiva, mas também dão muito peso para a questão genética, porque acreditam que essa questão genética protege ou regula até certo ponto esta heterogeneidade de frequências a nível da consciência, a nível do campo de informação. Isso também é verdade parcialmente, mas isto abre margem para uma outra série de posturas, visões e ações.
Mas em todo caso não existe um intercâmbio entre suas raças, assim, genético. Não. O que foi a experiência de Woking do Selene? Este foi um projeto desenvolvido por um destes dois grupos que contatam este irmão. E nós chamamos este irmão de irmão, assim como chamamos vocês de irmão, porque temos algumas razões para isso. Um destes grupos, ao invés de enviar, isso quer dizer o Woking, né? Ao invés de você entrar nessa experiência através do nascimento, você se insere, de modo que você consegue trocar material neste campo de informação luz, sem entrar na questão genética. E a consciência deste irmão foi recolhida para outra hiperdensidade e a partir dali teve certas experiências, inclusive entre nós. Memórias que nós modificamos, claro. Mas com o acordo dele, internamente, enquanto campo de consciência. Mas até aí vocês não sabem quanto disto pode ter acontecido com vocês num lapso de alguns minutos, por exemplo, ou de 1 hora, embora isso seja mais difícil, porque no caso desse irmão durou meses. Mas vocês não sabem em que medida vocês também não têm esse tipo de relação com outros grupos, ou o nosso próprio grupo, enfim, ou grupos extraterrestres. O campo de informação luz, que é a consciência, é um campo de experimentação. Você diz que não chama ele de irmão ou algum de nós de irmãos à toa. Você não chama algum de nós de irmãos à toa. Você pode falar mais a respeito disso? Tudo se reúne por afinidade vibratória. Entendo. Então, vocês que se reúnem aqui se reúnem por afinidade vibratória. Como eu falei, este irmão tem contato, assim como vocês, né? Porque nós também contatamos vocês de outras formas, enfim. Dependendo de sua abertura e de sua flexibilidade, com basicamente 4 dessas civilizações, sendo que uma delas é por conta de contratos pretéritos a esta encarnação. E aqui eu não vou entrar na história desta alma, ou deste campo de consciência e informação ao longo desses milênios. Não vou entrar nisto. Mas também porque vocês possuem preponderância de determinados elementos numa qualidade específica que os põe em ressonância com algumas destes grupos, como dos grupos extraterrestres com quais temos contato, que também contatam este irmão. Entendi. Mas nós sempre lhes dissemos, assim como eles mesmos diziam quando se manifestavam aqui, nosso contato é regulado pela intraterra sempre. Porque nós temos know-how de como fazer isso. Porque nós fazemos isso há muito tempo. De como contatar vocês de forma menos intrusiva. Então, alguns grupos extraterrestres, isto faz muito sentido para vocês, isso não faz tanto sentido para nós. Mas alguns grupos extraterrestres, eu quero dizer com extraterrestres grupos que não pertencem a este sistema solar. Alguns grupos
com suas agendas, com suas intenções também, muito similares às nossas, porque tem muito interesse em ver este princípio surgindo aqui, nos contataram e, enfim, nós tínhamos laços diplomáticos e relações, enfim, e ofertamos esse know-how. Entendi. E as instalações, enfim, a aparelhagem para esses experimentos, para esses contatos. Agora eu sinto uma nuance de medo por conta desta revelação. Talvez pelo fato de ter quebrado o seu castelo de areia, né, preto e branco, como eu dizia. Uhum. Mas vocês não têm que... Eu não vou lhes dizer que alguns grupos não sejam dissaborosos de contatar num nível físico. Sim, os Draco, por exemplo. Nós achamos muito dissaboroso o contato. E por isso nunca estabelecemos esse contato diplomático. Tivemos muitas escaramuças bélicas por conta disso. Porque são extremamente arrogantes. Por conta de sua natureza imperialista. Então, eu não vou lhes dizer que no nível de fisicalidade não exista dissabor no contato. Mas quando vocês se reconhecem como campo de informação luz, vocês são onipotentes. E é exatamente por isto que esta sua consciência foi suprimida. Porque o campo de informação luz é inviolável. Vocês têm que dar acordo para isso acontecer. Por isso que de novo nós dizemos, em última instância vocês não podem culpar ninguém, nem mesmo pela manipulação, porque num certo nível vocês deram permissão para isso acontecer. E se vocês descobrem de novo a ciência de como manejar este campo de informação luz, os desmandos feitos em seu campo de consciência, informação luz, são imediatamente neutralizados, dissipados e repelidos. E essas informações nós lhes demos. E para a maioria de vocês aqui com muita eficácia. E somos muito felizes por isso. Porque vocês, a partir do nosso contato, vocês não só foram capazes de neutralizar uma possível, embora remotíssima, chance de um contato dissaboroso a nível físico. Porque essa é a menor da preocupação para vocês aqui. Isto foi afastado. Mesmo essa remota possibilidade de um contato dissaboroso a nível físico. Isso foi afastado. Mas, especialmente pela sua criação desordenada, porque vocês criam desordenadamente. Que é o que nós chamamos de formas de pensamento, das energias cegas, que são esses elementos vibratórios de seu campo de informação luz de baixa densidade. Ou seja, além dos tiranos externos, vocês criaram tiranos internos, que desmandam, que operam desmandos em seu campo de informação luz. E nós somos muito felizes por termos lhes ajudado a purificar esse seu campo de informação luz. Para a maioria de vocês. Vocês têm exemplo daqueles que não conseguiram, por exemplo, que não tiveram sucesso com isso. E eu acho que vocês são muito gratos por perceberem em si quanta integridade vocês já conseguem manifestar em seu campo de informação luz. Certamente. Porque isto chega aqui, isto chega nesse nível de realidade densa. É muito perceptível mesmo. Sim. Vocês põem seu campo de percepção em harmonia. Nós dissemos isso. No efeito mais prático do trabalho de autopercepção, que foi um termo que nós usamos
porque isto pertence aos seus referenciais, né? Esse trabalho de reconhecimento do campo de informação luz é pôr seu campo de percepção em harmonia, porque suas energias começam a circular com harmonia, com ordem. Então elas começam a criar um mundo mais harmonioso e ordenado. Eu reafirmo aqui. A nossa intenção com vocês é de autoempoderamento. Autoempoderamento, porque nós não temos interesse na sujeira que vocês produzem. Há grupos que têm interesse, porque se alimentam dessa sujeira. E eles são como bactérias, por estarem no lugar errado produzem problema, mas no lugar correto deles, é como as bactérias que se alimentam da sujeira de seu corpo. Está perfeito. É um desequilíbrio no organismo que produz a doença. Por muito tempo nós vimos essa experiência de superfície como uma doença. O planeta está doente. E vocês são a doença acontecendo na superfície do planeta. Em algum momento, e paulatinamente outros grupos foram percebendo que desse estado doentio, esse estado doentio era apenas um ambiente propício para que uma outra coisa surgisse. Essa outra coisa é igualmente e mais maravilhosa do que grotesco é o estado doentio. Isso, de novo, é a lei de causa e efeito. Se foi tão fundo, a lei de causa e efeito lhes leva para tão alto. Isso, de forma alguma, é um encorajamento para que vocês mergulhem na degeneração moral. Coletivamente, vocês já fizeram isso. Nós fizemos isso. Bom. Zilda, só dando continuidade à pergunta que eu fiz. No momento que esses glóbulos, que são globos, aparecem, eles apareceram em várias ocasiões da minha vida. Eles apareceram antes de eu ter contato aqui com a escola, mas já tinha contato com outras escolas. E eram momentos sempre muito difíceis da minha vida. Eles começaram a aparecer muito difíceis, a qual eu tenho lembrança. E quando aparecem, há como uma pacificação em mim, naquilo que está acontecendo ali. Esse é um ponto. Atualmente, eles aparecem às vezes nisso, mas se eu posso dar palavras, no momento que isso surge, é um momento de atenção para mim. Dentro de mim. Um momento de atenção interior. Independente de qualquer coisa que esteja acontecendo aqui. Tanto esses, como também vejo riscos que surgem, fazem como se fosse na minha frente. Nesses momentos, há espontaneamente eu interiorizo. É nisso que eu estou falando. Os azuis e os brancos e esses riscos. De novo, isto podem ser contatos com seres de outras hiperdensidades. Isto podem ser efeitos visuais. Tá, ok. Assim como, e aí complementando, que aí é uma outra coisa, de repente a minha visão ela é como que se alguma coisa ao redor apagasse e aqui ficasse algo que pulsa, e eu vejo esse algo pulsando, e eu olho e não tem formas, tem só uma coisa pulsando. Incluso em mim mesma. Mesma ordem. Como eu lhe disse, nós não vamos descrever para vocês realidades hiperdimensionais, de outras hiperdensidades. Essa é a sua experiência. Se isso lhes leva
para a expansão, para a paz, para o autoempoderamento, tanto melhor. Nós não somos sacerdotes para vocês. Nós não somos padres que vamos intermediar seu contato com Deus. Vocês são livres. Vocês vivem seus contatos. Nós estamos aqui por uma razão muito específica, muito direta. Lhes acompanhar e lhes dar suporte num processo de despertar interior. Despertar para o seu campo de consciência luz. As experiências que surgem a partir daí são de sua liberdade, são do seu caminho. Existem infinitas realidades, infinitos campos de consciência, ou seja, seres, almas, como vocês poderiam chamar, com os quais vocês podem entrar em contato, que, enfim, vocês podem viver coisas que não têm nada a ver com essa realidade tridimensional e limitada. Mas nós não somos sacerdotes. Nós não intermediamos esses contatos. E nem queremos essa função. Vocês são livres, vocês são autônomos. Descrever para vocês coisas ou lhes dar uma explicação de suas experiências é limitar sua experiência. É roubar de vocês um direito inato de espanto diante da magnificência da vida que vocês são. Não sei se todos concordam com isso, mas nós nos desenvolvemos espontaneamente dessa forma. Nossas civilizações pretéritas, como nós nos desenvolvemos lá no início, nós surgimos espontaneamente, com formas mais primitivas de vida e de organização social. E foi a partir desse contato, desse reconhecimento desse campo de consciência luz e do campo de consciência luz que é a própria Terra, que é esse sistema solar, foi a partir daí que nós fomos vivendo e nós não tivemos ajuda ou interferência de extraterrestres que nos dessem tecnologia ou um conhecimento. E particularmente nós vemos isto como uma forma mais saudável de desenvolvimento. E talvez essa fosse a visão deste grupo humano mais antigo, ao ter protegido esta zona dessa galáxia, dessas interferências extraterrestres, para que essas civilizações tivessem tempo, esses produtos da vida tivessem tempo de se desenvolver e amadurecer naturalmente, seguindo o seu próprio caminho. Eu não digo que esta é a visão mais correta ou a única correta. Nos parece muito saudável. Mas há outros grupos que pensam de outra forma. Vocês têm esses grupos que são semeadores de vida, como eles se veem, como semeadores de vida, como jardineiros do espaço. Uma pergunta. Existe de alguma forma, em algum nível, de alguma forma, uma troca de know-how tecnológico mesmo, entre esse nosso mundo com o Internet? Isto aconteceu, e até recentemente, não com o meu grupo, necessariamente, recentemente pelo menos não, mas sim. Mas os grupos de superfície hoje possuem relações muito vastas com grupos extraterrestres. Você não tem noção do nível tecnológico alcançado por um grupo específico da humanidade de superfície como resultado dessas interações. E como resultado da prostituição da sua humanidade. Tanto da sua sujeira, quanto do seu poder inato. O que nós temos de tecnologia hoje, que parte dela é resultado disso? Sim, foi a migalha que cai da mesa que é dada aos porcos. Sem querer ofendê-los. Não me ofende. Nem a mim, nem a mim. Entendi. Perfeitamente. Mas uma elite neste mundo está comendo
regaladamente o banquete. Elite. Sim. Os governos secretos da superfície possuem já, eu estou falando de seres humanos como você, né? Possuem já tecnologias que resolveriam todos os problemas básicos da existência humana aqui. Mas nós não podemos falar porque seria o sujo falando do mal lavado. Bom, então eu lhes deixo por aqui, vocês têm uma comunhão a fazer. Bom, eu lhes desejo uma boa comunhão. Saibam que vocês estão comungando com a vida da Terra. Vocês estão comungando consigo mesmos em muitas esferas de expansão. Seu próprio campo de informação luz e o macrocampo do qual ele é parte. Então, bom encontro com a Grande Mãe. Fiquem em paz. Até outra oportunidade. Gratidão. Graças.